relacionais. Nós não conseguimos viver sozinho, né? Se você quer ficar sozinho, você vai entrar em depressão. Se você ficar sozinho muito tempo, você é capaz de morrer, né? Então, né, nós precisamos nos relacionar. Somos seres relacionais. Desde quando nós nascemos, nós precisamos de nossos pais, de uma família, de alguém que cuide de nós, e a gente vai crescendo, vai aprendendo em todas as coisas. Então, precisamos nos relacionar. E aí, existem relacionamentos bons e relacionamentos ruins. Então, hoje nós vamos falar sobre os nossos relacionamentos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Amém? Orem também para que sejamos libertos de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Nós vivemos num tempo onde que muitas heresias, podemos dizer assim, muitas palavras, muitas pessoas se aproximam de nós, né, para nos tirar a fé, para nos afastar do caminho de Deus, para nós nos perdermos no caminho. Então, nós vamos aprender hoje, né, algumas coisas que nós vamos ver aqui, alguns princípios, alguns valores, né, que a nossa fé precisa ter, né, na nossa conduta, e vai então definir como nós vamos andar, e assim por diante. Então eu quero ler aqui. Então, a fé vitoriosa em Cristo refina os meus relacionamentos por meio dos princípios de valores de minha conduta. Ela definirá quem de fato vai querer andar comigo e quem eu vou escolher para andar perto de mim. Então, nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus, algumas amizades, né, começam a, podemos dizer, temos que definir quem nós vamos andar, né, quem vai querer andar comigo. Eu me lembro que quando eu me converti, né, no começo da minha caminhada, eu tinha muitos amigos, bastante mesmo. Mas quando eu me converti, alguns não queriam mais andar comigo. E agora lá vem aquele crente chato. Agora lá vem aquele né, só fala de Jesus, né? Agora ele virou santo, fala assim: eu quero ver você pagar os seus pecados. Principalmente aqueles amigos que andavam com a gente, assim, bem pertinho, né? Sabia as coisas erradas que a gente fazia. Eu falei: você vai ter que rezar muito. Ele falava assim, para você pagar os seus pecados, porque você é pecador demais. Então, e era mais ou menos assim. Então, essas pessoas, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, algumas pessoas não vão querer mais andar conosco. Isso é natural. E outras pessoas vão chegar a nós para nos desviar ou para nós tirar a nossa fé. Então, quando nós temos uma fé em Jesus, ela vai definir com quem você anda, como você anda e quem anda com você. Amém? Quando a sua fé em Jesus vai definir com quem você anda, como você anda e quem vai andar com você. Não quer dizer que agora a gente vai virar, né, um santarrão, não vai, né, não mais cumprimentar ninguém, que agora eu sou tão santo. Não está falando sobre isso. Nós estamos falando de andar junto, na companhia, né, fazer as mesmas coisas, ter as mesmas atitudes, andar nos mesmos lugares, né, alguns lugares, né, não tem problema, os outros lugares são lugares que nós não podemos ir mais, não tem mais jeito, né? Frequentarmos certo tipo de ambientes que contamina, que vão contra a nossa fé. Então, por exemplo, né, esse carnaval, né, muito lindo lá, né? Bacana mesmo, né? Então, só não sei se você vai lá para evangelizar, meio sozinho, não sei se você vai conseguir, né? Mas é um lugar que a gente precisa estar longe, né? Algumas festas aí que nós temos na nossa cidade. Então, infelizmente, né, ou felizmente, nós não andamos mais nesse caminho, e nós vamos aprender algumas coisas sobre isso. Então, a fé vitoriosa em Cristo refina os meus relacionamentos. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios, no capítulo 11, e nós vamos ler quase todos os versículos aí do capítulo 11. Mas eu não vou ler o texto todo,
porque depois a gente vai estar usando cada versículo, né, para a gente aprender aí alguns conselhos. Provérbios é o livro da sabedoria, é um livro muito prático, né, para a nossa vida cristã, amém? Acho que é um dos primeiros livros que a gente tem que aprender a ler, ou a ler quando nós nos convertemos, porque tem muitas coisas sábias, muitos conselhos sábios, né, para nós, e a sabedoria, então, ela nos abençoa, nos livra de caminhos ruins, de sofrimento, e muitas coisas assim. Nós vamos aprender aqui, então. Então, capítulo 11 de Provérbios, nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Primeira coisa que nós vimos aqui, né, que refina os nossos relacionamentos, porque nos faz andar na verdade, amém? O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então entenda que Deus odeia todo tipo de fraude, né? E aprova a transparência, a honestidade. Então, para Deus é só a verdade em amor. Então, na mentira, né, não pode estar no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes. Então, não minta para fazer a coisa certa, e nem faça a coisa certa mentindo. Então, um conselho aqui. Na nossa vida profissional, então, se você quiser agir com pesos adulterados na mentira, você vai ter problemas de relacionamentos. É ou não é? Uhum. Você gosta de andar com alguém que passa a perna em você? Não? Então, né, diz aqui que nós devemos refinar esse tipo de comportamento. Só os honestos não se enrolam nos negócios. O que não falta é gente querendo dar nó, né, em pingo d'água. Imaginem você, né? Não é? Quanta gente, né, quer dar nó em nós, né? Aqui é passar manta, né, que a gente chama, né? Ih, rapaz, não chega perto do cara que ele passa a manta. Ele vende um carro para você, depois você está novinho, depois você vê que não está. Ou, sei lá, qualquer negócio que você faça. Então, quem mente atrai mentirosos para si. Na verdade, quem anda nesse caminho também vai ser enganado. Se lembra de Jacó? Né? Jacó enganou o irmão, né? Falou lá, roubou lá primogenitura, aquela coisa toda. Depois ele foi tratado na escola de Labão. Labão enrolou ele 21 anos. Né? Então, quem faz isso também vai ser enrolado. Então, a primeira coisa na nossa vida que nós devemos refinar nossos relacionamentos, nós devemos andar na verdade. Se você andar na verdade, você vai ser abençoado por Deus. Aqui diz, porque Deus repudia as balanças desonestas, mas os pesos exatos, quando você anda na verdade, isso dá prazer a Deus e você é abençoado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, né, que nossos relacionamentos é andar na verdade. A fé vitoriosa em Cristo também refina os meus relacionamentos, porque me faz andar com humildade. Versículo 2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Está ali, só ler, me ajuda a pregar aí. Com quem? Com os humildes. Então o arrogante logo vai tropeçar e cair, né, de cara no chão. Os humildes vão permanecer firmes, desenrolados e assim por diante. Então, o orgulho é uma desgraça, né, que vai atrair pessoas ruins quando é orgulhoso. Então, e você? Precisará de humildade para desatar os nós enrolados por relacionamentos com gente orgulhosa. Nós precisamos de humildade, porque às vezes é difícil você conviver com pessoas orgulhosas, não é? Pessoa que se acha, né? E infelizmente não existe posição social, nem cor, nem credo. Tem muitas pessoas que se acham. E a palavra de Deus diz aqui que a primeira coisa que nós precisamos ver, né, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Ou seja, uma pessoa que
é arrogante, logo ela vai cair. Então a Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se nós queremos viver e ter relacionamentos bons, relacionamentos que vão nos abençoar, nós precisamos nos afastar de pessoas orgulhosas, amém? Porque as pessoas orgulhosas ferem, e também esse tipo de gente arrogante vai atrair pessoas assim para o seu lado, e elas vão te fazer se achar que você é melhor que os outros. Nós vimos, né, nosso Brasil, tem algumas pessoas que se acham, né, estão lá, todo poderosos, e os outros estão tudo em redor dele, e quem anda com orgulhoso se torna orgulhoso também. Então, nós temos que cuidar com os nossos relacionamentos, amém? Uma pessoa que se acha melhor que as outras, uma pessoa que se acha melhor, que critica todo mundo, que sabe tudo, é difícil, né, você conviver com uma pessoa que sabe tudo, não é? Você está convivendo com como é que é? Não, você já sei, você já passei por isso, não sei o quê, eu sou assim, assim, e é difícil você conviver com isso, com um tipo de pessoa assim, e esse tipo de pessoa também, né, atrai outras pessoas do mesmo tipo. Então, segundo lugar, cuidado, né, ande com pessoas humildes, ou ande com humildade. Terceiro, versículo 3, andar com justiça. A integridade dos justos, os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então aqui fala sobre andar com justiça. A fé em Jesus Cristo refina os meus relacionamentos, porque me faz andar com justiça. Todos os relacionamentos que você gerou na falsidade vão se voltar contra você. Questão de tempo, né? Isso vai acontecer. Então a integridade do homem justo o protege de relacionamentos contaminados. Então, veja três princípios aqui para livrar, né, te livrar de rolos na sua vida aí, nesse mesmo capítulo de Salomão. Ele aconselhou, no versículo 6 diz: a justiça do justo os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para os ímpios. Versículo 8, né? Agora versículo 10. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Então, nesse texto aqui, nós aprendemos esses três princípios. Queremos que a justiça vai nos livrar, ela vai nos salvar da tribulação, e ela vai fazer com que nós vivemos, né, em justiça, ou vivemos de verdade. Ou quando nós andamos com pessoas injustas, nós somos aprisionados, essas pessoas nos aprisionam, e nós precisamos buscar aquelas pessoas que tenham uma vida reta. O que acontece muitas vezes, que nós nos metemos em rolo, né, em problemas, em tribulações, porque estamos andando com um tipo de pessoas erradas, e essas pessoas, elas vão nos influenciar para o mal, e elas vão nos levar para fazer o mal. Eu não sei você, né, mas eu, quando era bem jovem na escola, às vezes saía com certo tipo de pessoas, e eu nunca me esqueço, né, saí com uma turma uma vez, me botou numa fria, né, porque aí nós saímos, e aí eles começaram a jogar pedra nos carros, né, e de repente eu, bobão, vou fazer parte da turma e vou jogar pedra também, né, joguei pedra num caminhão, quebrou o vidro, o homem foi lá em casa, falou com meu pai, eu apanhei demais, né, e não sei se meu pai pagou, que era muito pequeno, mas só porque estava andando com pessoas erradas. E quando a gente anda com pessoas erradas, essas pessoas nos influenciam. O Ezequiel está rindo, né, Ezequiel? Eu também já quebrei vidro de caminhão. Então, né, ele pensa que eu sou santo a vida inteira. Certinho, né? É verdade. Fazer coisa certa. Mas, por causa do quê? Das amizades. Quando nós andamos com pessoas erradas, né, essas pessoas nos influenciam a fazer coisas erradas, né? Ou se não, por exemplo, na escola, né, como você estava estudando, aí de repente lá na turma o cara falou assim: vamos faltar aula. Aqui como é que chama? Matar aula? Como é que é? Hã?
paredão, vamos fazer o paredão. Aí todo mundo faz o paredão, aí, né? Foi junto com a turma, alguns ficaram, outros foram. Quem foi, leva, né, a nota vermelha lá, leva um monte de coisa, né, fica de castigo depois, vai para a sala da diretora, só porque você começa a fazer, né, junto com outras pessoas, você começa a fazer as coisas erradas. Então, e é isso que fala aqui, né? O justo é salvo da tribulação. Eu não precisava ter apanhado meu pai, eu não precisava ter, né, levado nota vermelha no boletim, não precisava ser chamado a atenção, não precisava ter chamado meu pai lá na escola, porque quando nós juntamos com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, nós trazemos tribulações para nós. E quando nós fizemos as coisas certas, isso nos livra de muitas coisas. Então, vou falar um testemunho bom agora, né? Eu estava trabalhando, né, numa empresa e de repente lá a turma começou a fazer greve, né? Vamos fazer greve, né? Porque não sei o quê, não sei o quê. Né? E eu falei, não tem nada para fazer greve, está pagando direitinho, está tudo certo. Não, vamos fazer greve. Eu falei assim, acho que não vou não. Né? E eu me lembro que a gente saía, era um ônibus que levava a gente e depois trazia. A gente estava chegando na empresa de ônibus assim, e a turma lá fazendo greve, com aqueles cartazes, né? Jogando tomate na gente, no ônibus. Pá, seus puxa saco de patrão, jogava lá, né? E aí a gente fomos tudo trabalhar, entramos para trabalhar. E logo no final do mês, aí a empresa começou a passar por uma crise, e quem que ela cortou? Quem que você acha que ela passou a demitiu? Vamos demitir esse, demitir aquele. Quem foi? Aqueles que fizeram greve. Então, Deus, porque eu fiz a coisa certa, fui livre de ficar desempregado. Então, e é mais ou menos eu posso contar um monte de coisa aqui para vocês, histórias, né, de testemunhos, ou testemunho, né, quando a coisa é errada é testemunho. Então, mas quando nós fizemos as coisas certas, andamos na justiça, nós somos libertos, nós somos livres da tribulação, e nós viveremos, né, e não morreremos. Então, as pessoas fazem coisa errada, estou falando de coisas pequenas, tem gente que faz coisa muito errada, e aí depois tem que pagar um preço alto por aquilo que fez. Então, anda na justiça. A nossa fé em Jesus refina nossos relacionamentos e andamos na justiça. Outra coisa também, a nossa fé em Cristo refina nossos relacionamentos, porque me faz andar com retidão. Versículo 4 e 5 diz, de nada vale a riqueza do dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Então, fazer aquilo que é reto. Então, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra-nos da morte. Então, esse texto aí, né, que palavra, né, que fala aos nossos corações. Então, a prática da retidão arruma a vida de quem anda em caminho torto. Amém? A prática da retidão arruma a vida daquele que anda no caminho torto. E que maravilha nesse texto aqui do versículo 18. Quer ver? Capítulo 11, versículo 18. A segunda parte diz assim: quem semeia retidão, colhe segura recompensa. Aleluias. Quem semeia retidão, colhe segura recompensa. Então, somos abençoados quando nós, né, plantamos, semeamos a retidão. E é isso que acontece na nossa vida. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa fé, ela vai influenciar a nossa maneira de viver e nossos relacionamentos, né? Como nós vamos andar, com quem nós vamos andar. E quando a gente fala de relacionamento, né, nós estamos falando com tipo de amizades, com pessoas com quem a gente anda, né, e relacionamentos que nós começamos a praticar as mesmas coisas, as mesmas atitudes, e aí somos refinados, ou seja, agora nós temos, né, nós estamos separando, né, isso é refinar, né, separar de uma substância as matérias estranhas, né, que alteram a pureza. Então, na nossa vida, nós precisamos separar
algumas atitudes que nós devemos ter. E nessas atitudes nós vamos ter, e isso vai refinar a nossa maneira de relacionarmos. Então é muito importante nós entendermos isso, porque muitas das nossas tribulações acontecem por causa dos relacionamentos errados que nós temos, é ou não é? Pessoas erradas que nós começamos a andar, né? Pessoas que trazem um caos na nossa vida. Então, refina o nosso relacionamento quando nós andamos em retidão. E, em quinto lugar, a fé vitoriosa em Cristo refina os meus relacionamentos porque me faz andar com bom senso. Versículo 12 e 13, do capítulo 11 de Provérbios, diz assim, 11 a 13, diz: Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Então aqui está falando do bom senso, né? O bom senso aqui é a capacidade de equilibrar entre a razão e a sabedoria, né? Tirando de fora a emoção. Então, ridiculariza, né, o próximo, aquele que não tem juízo, que não tem bom senso. Então, se você fala demais, é questão de tempo para enrolar os seus relacionamentos. Então, se já estão enrolados, fique em silêncio. Fale somente o necessário para ir desatando os nós. Então, a gente precisa de sabedoria no nosso relacionamento. Então, aquele que fala muito, né, trai a confidência. Nós temos no 30, né, o confidente, nós temos o momento da partilha, momento seguro, momento, né, de falarmos ali. Então, a gente precisa ter bom senso, né, e andar com pessoas que tenham bom senso, porque pode arruinar sua vida, quando você abre o coração para uma pessoa errada. Então, se você fala demais, é uma questão de tempo para você se enrolar. Então, cuidado, né? Não fale muito. Veja tem um versículo interessante, né? Que fala assim: como o anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta, né? Esse versículo é interessante. Então, o que adianta um anel de porco no focinho um anel de ouro no focinho do porco? O que adianta? É muito lindo o anel de ouro, né? Mas no focinho do porco, não adianta nada. Mesma coisa uma mulher. Uma mulher bonita, mas ela é indiscreta. Piorou, né? Então, ia falar uma coisa, deixa eu falar. Mas é isso que nós precisamos, ter bom senso. Bom senso, né? Guardar os nossos relacionamentos e falar pouco, né? Então, quantas vezes nós falamos, abrimos nosso coração, ou falamos de alguns planos que nós temos, e de repente, né, você vê que as pessoas começam a colocar coisas erradas, né, na nossa cabeça, conselhos ruins, assim por diante. E essa é a próxima, né? Então, a fé vitoriosa em Cristo refina nossos relacionamentos, porque nos faz andar com sábios conselheiros. Versículo 14, diz assim: assim, sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Nosso país está assim porque tem nosso presidente, né, não ouve conselhos. O único conselho que ele está ouvindo é da Zanza, né? Então, coitado dele, né? Já tem cabeça ruim, aí que é ruim no resto, né? Então, falta conselheiros, sábios conselheiros. Uma história interessante, que o rei Reboão, depois que é o filho de Salomão, depois que ele assume o reinado, ele tinha ao lado dele conselheiros que aconselhavam Davi, que aconselharam Salomão, ou seja, homens sábios. E ele não quis ouvir o conselho dos anciãos, ele quis ouvir o conselho dos novos. E por causa disso ele destruiu o reino de Israel. Ele foi ouvir pessoas erradas. Então,
é importante nós termos bons conselheiros. Ande ouvindo bons conselhos de conselheiros. E ore a Deus e escolha alguns conselheiros e consulte, quando necessário, as questões difíceis e dilemas de sua vida. Quantas vezes, né, nós erramos por não seguir conselho, né? O marido não quer ouvir o conselho da esposa, a esposa não quer ouvir o conselho do marido, não quer ouvir o conselho, né, às vezes, um membro do pastor, às vezes não quer ouvir o conselho de uma pessoa mais velha, né? Não, hoje em dia, mais ou menos assim, os velhos são careta, não sabem nada, né? Isso aí é um ditado lá do fundo do inferno, porque quando nós não ouvimos as pessoas que já viveram mais do que nós, pessoas que podem nos ajudar, pessoas que podem, né, nos levar para coisas boas e abençoadas, nós caímos porque nós não temos sábios conselhos, né? Sábios conselhos, ok? Então, o versículo de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém? Nós precisamos, quando nós temos coisas difíceis para resolver, busque bons conselhos. Busque pessoas sábias, pessoas que vão ajudar você a andar naquele caminho. Sabe como é que você conhece um conselheiro sábio? Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? Tem pessoas aí dando conselho de casamento e casamento. Tem pessoas dando conselho sobre criação de filhos. Tem pessoas dando conselho, né, de trabalho e trabalho é o péssimo. Ou seja, você quer saber quem é uma pessoa que, né, é boa conselheira? Olhe para a vida dela primeiro, olhe para os frutos dela. E aí, se você acha que, né, você vê que aquilo está dando certo, então porque essa pessoa é sábia. Nós precisamos de pessoas sábias ao nosso lado, pessoas que nos dão conselhos, né? E são vários conselhos, porque na verdade nós temos um conselheiro que é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai nos dirigir, né, a toda a verdade, vai nos mostrar a verdade, mas Deus também usa pessoas, né, que têm a palavra, que são fiéis, pessoas que vão te ajudar muito. Então, quantas coisas a gente deixaria de fazer se a gente tivesse primeiro ouvido o conselho? É ou não é? E não faria coisa errada na nossa vida e não vivia de uma maneira errada. Então, fala para a pessoa que está no seu lado aí: busque sábios conselheiros. Amém? Pessoas sábias, né? Cuidado com os conselhos errados, né? Cuidado com os conselhos errados. Então aqui diz: sem diretriz a nação cai. Tá igual o Brasil, né? Aí vê onde é que vai parar. Sétimo, a fé vitoriosa em Cristo Jesus refina nossos relacionamentos porque nos faz andar com prudência. Versículo 15, 28 e 7, vamos ler. Versículo 15 diz assim: quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. Versículo 28, quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão com a folhagem verdejante. Versículo 7, quando morre o ímpio, sua esperança perece, tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Então, ande com prudência e você vai atrair relacionamentos prudentes para perto de você. Ande com prudência. Prudência é cuidado, né? Ser sábio. Ande com prudência. E é bom, ouvimos a palavra de Deus quando nos diz aqui, né? Quem serve de fiador certamente sofrerá. Né? Aquela pessoa: cara, eu não vou comprar um trem lá, né? E não tenho... o negócio está meio ruim lá, não paguei umas contas, meu nome não está bem. Então, você empresta seu nome para comprar? Aí você empresta, né? Não, cara, não, vou te ajudar aí, meu, você é um cara bom. Então, você já não consegue pagar as contas, se o nome dele já está ruim, por que vai pedir o seu nome? O que você acha que vai acontecer com o seu nome? Problema.
sai fora, seja prudente, né? Olhe para esse tipo de pessoas e, se você quiser emprestar para ele, dá para ele, dá. Agora, emprestar não empresta não, não seja fiador, okay? Porque você nunca mais vai receber de volta aquele dinheiro ou aquela coisa que você emprestou. Já dado uma vez, Jesus falou assim, aquele que te pede emprestado, você dá, para não ter problema mais, abençoa ele. Agora, não bota seu nome, porque você vai ter problema. Quantos, né, que já passaram por isso? Eu não sei se você já passou, eu não, graças a Deus, aprendi bem novinho. Não, irmão, não dá não. Pode ir. E nós aprendemos isso. Uma parte aqui também, que acontece muito, que é uma cultura aqui da nossa região, né, é comprar no caderneta, né? Então, não compra na caderneta não, se você não tem dinheiro, não compra esse trem. A gente estava com isso aqui na cantina, não dá certo não. Você acaba perdendo amigos, acaba perdendo muita coisa, em vez de você abençoar, você vai estar perdendo. Então, esse negócio de caderneta é ser fiador, mais ou menos, né? Eu assino para você, você compra aqui, né? E depois a gente vê como é que fica, né? Existem pessoas que pagam certinho, né? E dão certinho, mas uma coisa que eu resolvi na minha vida é sempre viver daquilo que eu ganho. Então, se eu quero comprar alguma coisa, primeiro eu guardo o dinheiro, vou lá e compro à vista, né? Pago na hora e aí já resolveu, né? Às vezes acontece isso muito em mercado, você vai lá, compra uma compra para pagar outro mês, no outro mês você já comeu aquilo já foi embora, né? Quando você chega lá, aquela conta está desse tamanho, você já compra mais do que você pode comprar, pagar, e aí você se mete em rolo. Então, ande com prudência. Isso aqui é um parênteses aqui. Ande com prudência, não compre na caderneta, tá? Compre aquilo que você pode pagar, guarda o dinheirinho primeiro, né? Faz aquela economia, depois vai lá e compra e paga, para você não ficar com o nome sujo, para você não passar por problema depois, né? Com gente batendo na sua porta para você pagar. Então é muito feio, isso é mau testemunho nosso, amém? Então, se você não tem, ora a Deus, a Bíblia diz que Deus abençoa aqueles que são fiéis. Deus abençoa aqueles que são fiéis, amém? E eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, no 8, diz assim: a fé vitoriosa em Cristo Jesus refina os nossos relacionamentos, porque nos faz andar com generosidade. Essa aqui é outra chave muito importante para nós. Versículo 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê o quê? Vê o quê? Aumentar, mas não fica menos não, quando você dá generosamente, fica menos, não fica? Não, não para Deus. Agora, aqueles que retêm o que deve dar, ficam ricos. Caem na pobreza. 25, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse aqui é um princípio de fé, amém? É um princípio de fé para a nossa vida. Nós não podemos andar na escassez e pensar assim, eu não vou dar não, porque se eu der vai faltar para mim, aquele não merece, ou isso, ou aquilo. Então, o que nós aprendemos aqui, esse segredo, é um segredo, né, que Deus nos dá aqui. Você quer ver a sua riqueza aumentar? Seja generoso, amém? Você quer ver, né, a prosperidade na sua vida? Seja generoso. A gente tem às vezes, né, inveja daquela pessoa, da outra, porque tem dinheiro. Sabe por que tem? Porque é generoso. Não é que todos os ricos são, né? Mas muitas pessoas são muito abençoadas porque elas são generosas. E a gente pensa nesse negócio assim, nós temos uma cultura, né, de reter, isso é no mundo, a gente retém, vamos economizar, não é que é errado economizar, mas quando nós retemos além daquilo que nós deveríamos dar, aqui diz assim, outros retêm o que deveriam dar, né, eles deveriam dar aquilo. Quando nós aprendemos na semeadura, quando você semeia, aqueles que semeiam pouco, colhem bastante. Aqueles que são pouco generosos, né, colhem bastante, é isso que a Bíblia diz? Quando você não dá, quando você não é generoso, você não está colhendo. E a Bíblia diz aqui que isso é um segredo no reino de Deus.
Quer ser abençoado? Ver suas riquezas aumentarem? Seja generoso. Comece a abençoar a vida das pessoas. Comece a abençoar o reino. Seja um ofertante, né, fiel. Seja um dizimista fiel, né, um ofertante generoso. Invista seu dinheiro em missões. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Faça em prova de Deus. Eu não estou falando isso porque precisa, eu já falei outro dia isso. Mas estou falando por isso porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Pastor, você sai de férias. Pastor, você tem casa lá em Itajaí. Pastor, a casa foi dada, o carro foi dado. Tudo é bênção de Deus. Eu posso falar para vocês que eu recebi isso na minha vida, porque eu aprendi a ser generoso, aprendi a ser fiel. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Nunca me esqueça de quando cheguei aqui, 29 anos atrás, nós estávamos na igreja, e a gente via que aquelas pessoas que estavam lá, os líderes, eles eram pessoas generosas, eram pessoas que tinham bastante recursos. E eu falava para eles assim, ele falou assim, eu não vou dar minha oferta, eu não vou dar disso aqui, porque eles não precisam, né? Eles têm bastante dinheiro. Aí eu falei assim, vocês estão enganados. Quando vocês começarem a ofertarem, né, quando vocês começarem a serem fiéis para com Deus, Deus vai abençoar a vida de vocês. E foi dito e feito. Eu falei, faz aí prova. Tinha gente que a conta de água era enorme, a conta de água começou a baixar. O outro, pastor, o dinheiro está sobrando no final do mês, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, isso é o que Deus nos ensina. Você quer ser próspero? Você quer ver sua riqueza aumentar? Começa a ser generoso. Começa a ser fiel, né? E dá, né, para aquele que precisa, dá, né, seja generoso, porque isso faz aumentar a nossa riqueza. Então, quando você anda com pessoas avarentas, você vai ter problema. É assim, porque se ele já é avarento, ele vai pegar o dele e o seu, né? Você vai ter problema. Pessoas avarentas, né? E aí tem outro problema. Um problema que é o outro Deus. Como é que Deus prova o nosso coração, né? Existem dois deuses, né? Jesus falou que nós não podemos servir a Deus e as... Deixa eu ver se você conhece o texto. Só uns 3 conhecem. Você não pode servir a 2 senhores. Você serve a Deus e... Ninguém pode servir a Deus e... Mamon, a riqueza. É um Deus. Sabia que o dinheiro, a riqueza é um Deus? E se pode tornar um Deus na sua vida? E eu estou falando para você que esse Deus, ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para te dar riqueza, ele veio para te enforcar, para te colocar debaixo de um espírito maligno, porque é um Deus, é um demônio. E esse demônio Mamon, ele vem para escravizar. Quanto mais você ama o dinheiro, mais dificuldade você vai ter na sua vida. Quanto mais você amar o dinheiro, mais problema você vai ter. E muitos, por amar o dinheiro, né, caíram em muitas tribulações e perderam a sua fé. Então, veja que ao contrário, amar a Deus não te deixa mais pobre e não te deixa escravo, mas amar a Deus te deixa abençoado, né, e livre de toda a opressão que Mamon possa trazer sobre a sua vida. Você quer quebrar o espírito de Mamon na sua vida? Seja generoso, quebre ele. Quer ver o diabo ficar bravo? É quando você abençoa alguém. Ele fica bravo, ele fica endemoniado, porque você está abençoando alguém e está quebrando o poder dele na sua vida. Então aprenda, né, em nome de Jesus, crie essa cultura no seu coração, de entender que quando você adora Deus, você é generoso, você vive desenrolado. Então você vai ver que pessoas enroladas na vida financeira é porque tem problema com o Mamon e precisam de libertação. Então, a única maneira de você quebrar ele é você sendo fiel com Deus, é você abençoando a vida das pessoas. Seja abençoador, né? Dê aquilo, né, que Deus colocou no seu coração para fazer. Amém? Então, ande generosamente. Isso vai desenrolar, refinar os seus relacionamentos. Você vai ver, né, que se você andar com pessoas cavarentas, você vai ter problema. Vai ser igual aquele sanguessuga, né? Você já viu o sanguessuga? Aquele trem que pega assim na gente, né? Aquela minhoca, não sei como é que chama aquilo. Aquela lesma, engarra-se assim, aquilo, né, ela fica agarrada ali, chupando teu sangue, vai crescendo, e chupando teu sangue até você definhar, né?
Então, isso é o sanguessuga. Eu sabia que tem pessoas assim, é ou não é? Você chega perto, o negócio só dá, só quer receber, é porque eu preciso, é porque eu tenho, não sei o que, eu tenho dificuldade, isso, aquilo, é porque isso, aquilo. Então, sai fora desse tipo de relacionamento na sua vida, né? Em nome de Jesus, amém? Estou só ensinando aí. Então, outra coisa que é importante para nós, refinar a nossa fé, nosso relacionamento, é andar com bondade. Versículo 16 e 17 diz assim: a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo, quê? O faz. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo, se faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Então, é muito importante nós andarmos com bondade, né? Então, quem anda fazendo bem, não se enrola com gente ruim, né? Porque a bondade faz os ruins, né? A bondade afasta, aliás, os ruins e os mal intencionados. Pode ter certeza, né? As pessoas, quando você faz o bem, elas saem fora. Então, no versículo 20, aí diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dá-lhes prazer. Então, mas o Senhor pode detestar, né? Pode sim. A Bíblia diz aí, versículo 20, né? O Senhor detesta. O que é detestar, né? É aborrecer. Então, Ele detesta o pecado, e quem ama o pecado se faz pecado. Então, Deus detesta, né, aquele que anda fazendo mal. E o desejo dos justos, então, resulta em bem. A esperança dos ímpios em ira. E, com certeza, né, quem semeia em bondade vai encontrar o bem, mas quem semeia maldade vai encontrar os maus relacionamentos pela estrada da vida. Ou seja, porque aquilo que você planta, você colhe. Se você anda com os maus, faz aquilo que é mal, você vai colher, né, então, a mesma proporção. E aqui diz que vai trazer o seu próprio mal. E é bom nós procurarmos relacionamentos bons. Quando você é bom, faz coisas boas, você vai ver que outras pessoas boas vão abençoar você também. Vão fazer coisas boas. Então, é uma moeda de troca, né? É uma semente que você semeia. Faça o bem, mesmo quando te faz o mal. Amém? Romanos capítulo 12 diz assim: não se vingueis uns dos outros, né? Mas procurem fazer o bem àqueles que te fazem mal. Assim você vai colocar uma brasa, né, sobre a cabeça deles, né? Outro dia, uma pessoa fez mal para mim, né? E eu peguei, abracei ela, dei um beijo nela, falei: Deus te abençoe. E eu abençoei ela. Ela ficou assim. É assim mesmo. A cabecinha fica pegando fogo. Como é que eu faço tão mal? E essa pessoa me faz o bem? Né? Ela começa a pensar e ela nem consegue dormir à noite. Quanto mais eu faço mal para ele, mais ele me ama. Né? Então, é mais ou menos assim. E isso vai mudar a cabeça das pessoas, porque Deus pode mudar o coração também, né, desse tipo de comportamento. E último, nossa fé vitoriosa em Cristo Jesus refina os nossos relacionamentos, porque nos faz andar para solucionar. Ou seja, você tem que ser resposta de Deus, de bênção na vida das outras pessoas. Amém? Nossos relacionamentos estão aqui para solucionar a vida das pessoas. Mas nem todos são assim, sabe, né? Tem gente que você andar com ela só traz problema. Só traz problema. Vamos ler aí o versículo 29 e 30, que diz assim: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Aleluia. Então, seja a solução de Deus para a sua família. Amém? Você não deve ser um causador de problema na sua família. Muito pelo contrário. Porque uma pessoa que crê em Jesus Cristo,
ela é solução de Deus para a sua família. Ela vai transformar a sua família, ela vai ser bênção para a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes. Você vai estar influenciando aquelas pessoas ali e elas vão esperar você para solucionar problemas. Aleluias. E isso é interessante, né, que acontece muito nas nossas vidas. Eu gosto de contar o meu testemunho, não para aparecer, para mostrar que eu sou melhor que ninguém, mas porque eu tenho testemunho isso na minha vida. Cada vez que nós vamos para Itajaí, para nossa família lá, nós vamos resolver problemas na vida deles. É interessante, tá tudo brigado. Aí a gente começa a conversar, não, é bem assim, não, olha para esse lado, aquela pessoa isso, aquilo, daqui a pouco está tudo unido de novo. Interessante isso. Por quê? Porque nós estamos ali para solucionar a vida dos outros. Mas tem gente, não. Aí está lá brigado, aí vai lá, bota mais gasolina ainda. Não, porque ele não presta mesmo. Ele é assim mesmo, eu já conheci ele não sei quantos anos, ele nunca muda. É que ele lá não é assim? E aí o que acontece? Aí ele fica amiguinho seu, pela frente, e você bota mais problemas na vida dos outros. Ou seja, nós somos chamados a sermos pacificadores. Então, quem causa problema na sua família vai herdar somente vento. O insensato será servo do sábio. Então, você começa a andar para resolver problemas e não para gerar problemas para as pessoas da sua vida. Então, você passa a ser a solução e não a confusão. Amém? Fala para o seu irmão, eu sou a solução dos problemas na sua vida. Aleluia, profetiza aí. Eu sou a solução do problema na sua vida. Aleluia, amém? Eu sou a solução do problema na sua vida. Agora, se a outra pessoa que vive com você falar assim, aí você está ruim. É bom mudar. É bom aí, negócio, você só dá dor de cabeça lá em casa, só dá briga, só trem, só rola, só rolo. Não é isso? Então, a nossa fé em Jesus tem que tocar nos nossos relacionamentos ao ponto de nós sermos solução na vida das pessoas, na nossa família e na vida dos outros. Seja a solução de Deus para as pessoas sem Jesus. Porque ele está falando aqui em versículo 30b, aquele que conquista almas é sábio. Amém? Nós temos que ser solução de problemas na vida dos outros, levando essas pessoas para Jesus, porque a única pessoa que pode transformar o coração dessa pessoa é Jesus. A única pessoa que pode entrar com a providência e transformar tudo é Jesus, porque muitos relacionamentos é só um milagre, é só Jesus que pode fazer, e nós precisamos aprender a ser solução de problema de Deus para a vida das pessoas, porque elas vão para o inferno sem Jesus. Elas estão longe da bênção de Deus sem Jesus, porque é Jesus que abre o céu para nós, é Jesus que nos abençoa, que nos muda, que nos transforma. Então, é por isso que eu digo, eu antes de Jesus era uma traia, era um zero à esquerda, era sei lá, o pior tipo de homem, né? Dava problema para meus pais, né? Me embriagava, batia em carro, fazia um monte de coisa, batia nos outros, era tranqueira, minha mãe não dormia a noite toda, esperando eu chegar em casa, chegava bêbado, batia, era zero à esquerda, né? Andava com um monte de mulher, era uma tranqueira, né? Defraudava todo mundo, egoísta, achava que era o cara, era uma tranqueira. Eu era uma tranqueira antes de Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, quando meu pai e minha mãe apresentaram Jesus para mim, e um dia eu fui para a igreja, ali abri meu coração para Jesus, a minha vida transformou, porque Jesus entrou na minha vida, transformou o meu caráter, tem transformado, não sou perfeito, mas estou caminhando, cada dia aprendendo, cada dia Deus mudando a minha vida, eu fazendo 30 semanas de vez em quando, Deus está transformando a minha vida, porque eu sei que Jesus é bênção para mim. E se não fosse Jesus, meu pai e minha mãe estavam chorando de tristeza até hoje, estavam amargurados até hoje, ou nem sei se eu estaria vivo aqui, falando para vocês, se eu não tivesse Jesus na minha vida. Então, era ruim o trem, esse aqui, é assim, ruim mesmo, pensa cara ruim, né? Você acha que agora assim, você é pastor, né? Bonitinho assim, não, né? Era ruim mesmo, você não chegava perto não, era um cara ignorante, um zero à esquerda, podemos dizer assim, mas Jesus entrou na minha vida. Alguém falou de Jesus, foi solução de Deus para a minha vida. E você foi resgatado por Deus para ser solução de Deus na vida dessas pessoas.
né? Olha para essas pessoas com amor, falando assim, eu sei que você é uma tranqueira, mas Jesus entrou na sua vida, acabou, meu filho. Você é outro homem, outra mulher, outra pessoa, outro filho, outro pai, outra mãe, porque é Jesus que nos transforma. E nós temos que levar essa solução. Você deve ser solução, porque diz aqui, aquele que conquista almas é sábio. Amém? Então, ganhe pessoas para Jesus, ganhe pessoas para Jesus. Em nome de Jesus, você é aqui um enviado de Deus para ir lá fora, onde você vive, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Essas pessoas só vão mudar quando aceitar Jesus na sua vida. E nós temos que ser bênção para essas pessoas, e não tranqueira, porque Jesus falou assim, ai daquele que fazer tropeção dos meus pequeninos, é melhor botar né, amarrar uma corda no pescoço e se lançar no mar, porque nós temos que ser bênção. Então, quando nós temos uma fé vitoriosa em Cristo Jesus, nós somos bênção, e temos, então, relacionamentos sadios, que vão ser bênção para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, com todas essas aí que nós já falamos. Então, para nós concluirmos, a fé refina nossos relacionamentos como poucas coisas podem fazer, amém? A fé em Jesus Cristo refina os nossos relacionamentos como poucas coisas podem fazer. Provérbios capítulo 4, versículo 14 diz assim, não siga pelo caminho, pela vereda dos ímpios, e nem ande no caminho dos maus. Agora Eclesiastes 10, 3 diz assim, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem um mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então, você não é tolo, você não é ignorante, você é um filho de Deus, um filho amado de Deus, amém? Então, viva com sabedoria, amém? Viva com sabedoria, seja bênção na vida das outras pessoas. Quando nós temos uma fé verdadeira em Jesus, nossa vida é transformada, nossos relacionamentos são transformados, nossa família é transformada, as pessoas que estão no nosso trabalho são transformadas, porque é isso que Deus quer para mim e para você, amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Eu não vou repetir os 10 pontos, mas eu quero que o Espírito Santo, eu sei que Ele falou com você em alguma área, que a gente precisa melhorar, que a nossa fé em Jesus Cristo muda os nossos relacionamentos, e nós vamos começar a refinar como nós vamos viver, com quem nós vamos andar. Nós não vamos sair desse mundo, mas amigos verdadeiros são amigos que nos levam perto de Jesus, com o tipo de coisa que nós vamos ouvir. Cuidado com os influencers, né, nas redes sociais aí. Tem muita gente falando porcaria, tem muita gente falando coisa errada aí, né? Não faz isso, não anda por ali, não. E a Bíblia diz que essas pessoas são homens maus que nos tiram no caminho da verdade. Fique com a verdade, que é a palavra de Deus, que nós lemos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Eu sei, Senhor, que nos chamasse para um caminho mais elevado, Senhor. Para um caminho mais alto, um caminho de honra, um caminho de bênção. O Senhor nos colocou, Senhor, como filhos amados, somos herdeiros, adotados pelo Senhor, ó Deus, para vivermos uma vida abençoada, Senhor. E muitas vezes nós achamos que só creio no Senhor, já muda muita coisa, muda sim, mas nós temos que, em nome de Jesus, começarmos a deixar que essa fé transforme em obras, em atitudes, em ações na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que teu Espírito Santo possa transformar nossas vidas, nossa maneira de pensar, Senhor. E muitos nós na nossa vida, muitos relacionamentos ruins na nossa vida, Senhor, ó Pai, vão começar a se afastar quando nós tomarmos uma posição reta diante do Senhor. Ó Deus, dá-nos coragem, intrepidez, para não sermos, Senhor, ó Deus, intimidados, Senhor, por outras pessoas, ó Deus, que querem nos levar para o mal. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tem poder, Senhor, de nos ajudar, de nos,
ó Deus, direcionar para tomarmos decisões certas, para nos posicionarmos como filhos amados do Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque muitas vezes nossa vida é falta de posicionamento, Senhor, ó Deus, posicionamento pela verdade, posicionamento pela fé em Ti, posicionamento, Senhor, diante, ó Deus, de hábitos ruins. Por isso, em nome de Jesus, que nessa noite, tudo aquilo que foi ministrado no nosso coração, através da Tua palavra, Senhor, possa gerar vida, Senhor, possa gerar prática, Senhor, ações, atitudes, Senhor, pensamentos, ó Deus, que vão, Senhor, levar-nos para perto de Ti e sermos abençoados, porque a Tua palavra, o Senhor quer que sejamos abençoados na nossa vida, Senhor, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, Senhor, ó Deus, a nossos parentes, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe sermos influenciados, Senhor, por esse mundo, pelas coisas ruins desse mundo, não nos deixe, Senhor, desanimarmos de fazer o bem, de continuarmos pregando a verdade, se posicionando pela verdade, Senhor, porque uma hora, Senhor, ó Deus, nós vamos ver que tudo isso vai mudar. Vidas, Senhor, vão, Senhor, ser tocadas profundamente pelas nossas atitudes, Senhor, pelo nosso comportamento, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para sermos bênçãos, Senhor, bênção e solução, Senhor, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos parentes, Senhor, nós somos a solução nesse lugar. Essas pessoas, Senhor, vão ser impactadas, Senhor, pelo aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, ó Deus, e que através de nós esses frutos, Senhor, começam a gerar frutos do Teu Espírito Santo, frutos do novo nascimento, frutos, Senhor, de uma pessoa posicionada com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, vai começar a impactar vidas, eles vão começar a olhar para nós e vamos ser luz e sal para essas pessoas, as nossas boas obras, Senhor, vão brilhar, Deus, diante do Senhor e diante dos homens, e eles vão começar a ver, Senhor, que a nossa vida realmente é uma vida, Senhor, cheia da Tua presença, Senhor, não por causa de nós, porque somos vasos de barro, mas existe dentro de nós um tesouro, Senhor, que é o Senhor e o Teu Espírito, e esse tesouro, Senhor, vai tocar a muitas pessoas, quando esse vaso é derramado, quando esse vaso, ó Deus, é colocado ali, Senhor, e nós queremos ser bênção no nosso trabalho, dentro da nossa casa, da nossa família, Senhor, nós vamos levar pessoas, Senhor, a se comprometerem com o Senhor, levamos pessoas, Senhor, a verem o Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, não queremos mais viver uma vida meia boca, Senhor, de qualquer jeito não, Senhor, nos faz homens, Senhor, e mulheres, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, que impacte essa geração, que impacte, Senhor, no trabalho, na escola, ó Deus, dentro de casa, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que existem desafios tremendos, e o inimigo, Senhor, está tentando destruir nossa fé, está nos tentando levar para longe de Ti, mas em nome de Jesus, ó Deus, nos dê graça, Senhor, nos dê poder do Teu Espírito Santo, para vivermos essa palavra que ouvimos hoje, ó Deus, essa é a minha oração, Senhor, que essa igreja, que esse povo, que essas pessoas que estão aqui, Senhor, aquelas que estão me ouvindo, Senhor, possam ser homens e mulheres, ó Deus, cheias da Tua presença, Senhor, para impactar, Senhor, essa geração, ó Deus, famílias abençoadas, relacionamentos abençoados, Deus, em nome de Jesus, vidas abençoadas, Senhor, prósperas, Senhor, porque entenderam, Senhor, o princípio do Senhor para suas vidas, tire toda mentalidade, Senhor, contrária, Senhor, deste mundo, Senhor, do diabo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, comece a transformar nossas vidas. Eu oro, Pai, para que vidas sejam libertas, ó Deus, de Mamon, ó Deus, esse Deus, Senhor, maligno, Senhor, escravizador, ó Deus, que leva as pessoas à ruína, Senhor, tem bens materiais, mas não tem vida, não são prósperos nada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, vidas aqui sejam libertas, e experimente, Senhor, o melhor do Senhor para a sua vida. Nós oramos nessa noite, e que muitas pessoas possam ser salvas através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através da nossa pregação, porque queremos ser sábios e ganhar vidas para Ti, Jesus.